Olá! Você anda desanimado com a profissão? Gostaria de descobrir como eu comecei? Fique aí que já já eu vou te contar! Hoje eu vou responder uma pergunta da Sindel. Sindel faz parte da minha lista de WhatsApp. Se você ainda não faz parte da minha lista, clica aqui embaixo, vai estar no descritivo do vídeo e bora participar, porque assim você tem um contato mais direto, recheado de privilégio. Vamos lá! A pergunta da Sindel foi a seguinte: Oi Gi, tudo bem? Eu confesso que estou um pouco desanimada com a profissão. Gostaria de te dar uma sugestão. Como foi seu início de carreira? E se também teve vontade de desistir? Então vamos lá, Sindel, vou te responder. Eu tive até hoje 2 inícios de carreira. Estou no meu 3º início de carreira. Então, início de carreira você vai sempre ter. Como assim de início de carreira? 2 e está no 3º? Quando eu estudava, eu fui procurar estágio, como todo mundo. Acabei indo para a prefeitura, que foi o estágio que eu encontrei na época. Tinha uma bolsa simbólica em relação a todos os meus outros colegas que faziam estágio. Era por volta mais ou menos de 30% do salário mínimo. Mas aceitei o desafio e comecei. Comecei e me dediquei. Aprendi tudo que eu podia no setor. Então, com pouco tempo, eu já estava praticamente fazendo o trabalho de um funcionário. Mas continuava como estagiário. Mas meu tempo máximo de estágio seria 1 ano. Depois de 1 ano eu não podia mais renovar o estágio. Então, fiquei até finalizar o meu contrato. Quando meu contrato finalizou de estágio, fui desligada. Minha surpresa, não demorou muito, me chamaram para trabalhar. Então eu voltei para o setor que eu trabalhava, sendo gerente do setor, como gerente. Isso aconteceu com os estagiários? Pelo menos daquele setor não. O que faz a diferença, o divisor de águas da sua vida, não é o quanto que você recebe pelo serviço, é como você se dedica, como que você se desempenha. Eu tenho um lema: tudo que merece ser feito, precisa ser bem feito. E foi assim, e é assim que eu tento agir ao longo de toda a minha vida. Então esse foi meu primeiro início. Então continuei lá durante 4 anos ainda, gerenciando a parte de parcelamento de solo, remelhamento, desmembramento, aforamento, retificação de área e por aí vai. Condomínio, loteamento, então fiquei lá 4 anos. Surgiu o convite de uma outra prefeitura, de uma pessoa que havia trabalhado comigo, me lançando o desafio para me gerenciar a parte de construtiva, a parte de edificação, sendo gerente de aprovação. Então eu gerenciava, aí eu fui para essa outra prefeitura que me oferecia ainda, eu já tinha um salário bom, 3 vezes o valor que eu recebia. E eu fui gerenciar a parte de aprovação de projetos, regularização de obra, fiscalização de obra e fiscalização de postura. E fiquei lá por mais 3 anos. E aí foi nesse período que eu tive meu filho. Então fiquei 3 anos por quê? Aí eu saí para minha licença maternidade. Fiquei minha licença maternidade fora, mas eu já sabia que eu não gostaria de voltar. Por que eu não gostaria de voltar? Eu amava o meu trabalho, só que eu já trabalhava 8 horas diárias, com mais 2 horas de almoço já me dava 10 horas. Se eu voltasse depois da licença maternidade, significaria que meu filho ficaria 12 horas fora de mim. Eu deixaria ele na creche e 12 horas após só que eu voltaria para buscá-lo. E não era isso que eu queria. Isso é uma outra história, porque normalmente a gestação são 9 meses. Do meu filho foi 6 anos e meio, que ele é fruto de uma fertilização. Mas nesse momento não vem ao caso. Então, por isso eu fiz a opção de sair e fiquei 2 anos exclusivamente com ele. Foi aí que entrou o meu 2º início de carreira. Depois de 2 anos, falei assim, e aí? E agora? Quero voltar, como que eu vou fazer? A minha orientadora me indicou para mim, que foi minha orientadora até e me indicou para o mestrado, me indicou para a faculdade que ela era coordenadora do curso de arquitetura, me indicou para mim dar aula. Aí eu fui dar aula para 2 turmas assim específicas que fazia parte de um programa de governo e fiquei. Mas aí eu descobri também, eu moro em Vila Velha, que é a região metropolitana da Grande Vitória, e a faculdade era em Vitória.
Então, esse deslocamento, apesar de perto, o trânsito é muito intenso. Então, eu tinha que deixar meu filho muito cedinho na creche, tipo assim, 6h10 da manhã, pra estar lá pra dar aula. Então, assim, foi chegando metade do ano, às vezes uma chuvinha, um friozinho, tirar meu filho do berço, também meu coração de mãe, assim, apertou. Então, eu decidi que não seria aquilo. Fiquei só um semestre e indiquei uma outra pessoa para me substituir. E nesse meio tempo, comecei a avisar para as pessoas que eu tinha voltado, para as pessoas que me conheciam da prefeitura. E comecei a ser procurada. Como eu trabalhei 7 anos de serviço público, tanto com a parte de experiência, tanto com aprovação de solo como de projeto legal, então não vou falar com você que não foi difícil não. Começaram as pessoas a me procurar para me desenvolver esse tipo de projeto. E eu comecei a atender essas pessoas. Só que a partir daí eu fui filtrando também e fui selecionando o que eu atenderia. Que se você quiser saber como é que eu fiz para filtrar meus clientes e direcionar meu atendimento, é só você escrever aqui para mim que eu explico melhor para você. Eu gravo um outro vídeo para esse aqui não ficar mais longo. E também eu fiz o seguinte, aí você pode falar assim, Gi, para você foi fácil, você conhecia as pessoas, você avisou, as pessoas conheciam você. Sim, conhecia do outro lado, gerenciando a aprovação. Ela não me conhecia como elaborando o projeto para aprovação. Mas o start disso foi porque eu já sabia fazer com o pé nas costas, no sentido legislação, padronização, via tudo muito certinho. Então, o que começou a correr no boca a boca é que meus projetos não ficavam indo e voltando. E tempo custa dinheiro. Então, eu consegui uma gama de clientes maior, mas não foi o que me deu conforto financeiro. Nessa época, eu também passei um aperto. Então, meu segundo reinício foi esse, dava essa parte de projeto. Primeiro foi do estágio, o segundo foi dessa parte de fazer essa opção de projeto. E também algumas vezes eu confesso, eu ia dentro da prefeitura, nos setores que eu trabalhava, pegava a senhazinha, que normalmente demora, tem aquele tempo de atendimento. Aí o que eu fazia? Eu pegava aquela senhazinha e ficava lá sentada. Sem ter nada para fazer, mas eu observava. Por quê? Ali circulam várias pessoas. Então eu observava aquelas pessoas que estavam com dificuldade, eu oferecia ajuda no que ela precisava. Como assim? Eu tô querendo aí, às vezes sempre um pergunta pro outro, como que faz isso, como que faz aquilo, e eu ia simplesmente esclarecer a dúvida da pessoa. Falei assim, desculpa, eu sou arquiteta, deixa eu te explicar como funciona. E explicava. Ou então quando eu via alguém falando mal da prefeitura, ou falando mal do tipo de aprovação, do que reclamavam, dos acertos que precisavam, coisa que eu sofria quando estava lá dentro, eu simplesmente oferecia o meu lado, da forma que eu estava lá dentro, a minha visão sobre aquilo. E nisso foi indo e eu consegui me colocar no mercado. Lógico que eu estou suprimindo algumas atitudes que eu tive que tomar, que eu acho que todo profissional precisa tomar. E na sua última pergunta, você me perguntou se eu tive vontade de desistir. Vou te contar um segredo. Vontade a gente tem. Pensar a gente pensa, mas a gente nem verbaliza isso. Por quê? Porque a vontade de superar é maior. Então assim, eu não posso te falar assim, eu tive vontade de desistir. Não, eu sabia que se existiam alguns profissionais bem remunerados, se existiam pessoas que viviam bem da profissão, se existiam profissionais bem posicionados no mercado, eu também poderia. Porque afinal de contas, aquelas pessoas que eu via e que eu admirava, eu também são pessoas normais, estavam ao meu alcance. Se eles conseguiram, eu também conseguia. Então meu pensamento sempre foi, como eles estão fazendo, eu também consigo, como eu vou fazer? E é dessa forma que eu continuo até hoje. Então o primeiro foi do estágio, o segundo foi de captação de projetos, como que eu fiz, e o terceiro, eu tô falando com você agora. Tô começando a trabalhar nas minhas redes sociais, em breve tem novidades. Eu quero ensinar para você, explicar a você o passo a passo, os anos que eu tive que resolver da minha forma, encontrando maneiras, eu já quero explicar para você e mostrar para você e oferecer isso já pré-determinado, ações e atitudes que eu tive que tomar, que aí dessa forma eu compartilhando conhecimento, você vai direcionando e verificando o que servir para você, você absorve, o que não servir, você passa adiante.
Você também tem uma história? Gostaria de compartilhar com os colegas? Vamos lá, gente, compartilha, escreve aqui para mim nos comentários e para todos os outros colegas. Se a gente compartilhar conhecimento, a gente se ajuda e dessa forma também a gente vai descobrir uma outra visão de um outro profissional em um outro cantinho desse país ou desse mundo, quem sabe. Algumas pessoas de fora também já entraram em contato comigo. Então, aguarde seu comentário, escreve aqui para mim no comentário, me conta o que você achou disso, se ainda ficou com alguma dúvida e não esquece, hein? Cadastra aí na lista de WhatsApp para você ter um contato mais direto, mais privilegiado. E a gente se vê. Beijo, tchau!